A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor. Que bom ter você por aqui. Hoje é dia de nós meditarmos no Salmo de número 93. Um salmo tão curtinho, gente, somente 5 versículos, mas ao mesmo tempo um salmo muito profundo, que traz uma reflexão muito legal para aquecer o nosso coração e para fortalecer a nossa alma, o nosso espírito no Senhor. E este salmo, ele vai nos apresentar o Senhor de maneira rápida, mas vai nos apresentar o Senhor como aquele que reina. E começando agora no Salmo 93, nós vamos ter alguns salmos, o 96, o 97, o 99, que vão declarar o Senhor como rei. E se você gosta de marcar, fazer marcações na sua Bíblia, eu já vou falar as marcações antes de começarmos a leitura, tá? Assim você depois aí faz a sua anotação. Pausa o áudio e se você gosta de fazer anotações, pega a sua Bíblia e vamos lá. Destaque, eu quero que você destaque o Salmo 93, verso 1, o Salmo 96, verso 10, o Salmo 97, verso 1 e o Salmo 99, verso 1, ok? Você vai lá, você vai ver a mesma característica, o Senhor reina. E é sobre isso que trata esse salmo. O fato de que Deus está acima de todas as coisas, de todas e quaisquer circunstâncias, de domínios, de poderes. O Senhor Deus, ele tem o poder, a autoridade, ele está acima de todas as coisas. Então vamos começar a leitura? Salmo de número 93, verso 1 fala assim: O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O seu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Uma pausa aqui antes de nós prosseguirmos para o versículo 3. Quais são as verdades que o salmista traz para nós a respeito do Senhor? No versículo 1, nós vemos que o Senhor ele está vestido de majestade. Ele é aquele que reina. E como um rei, ele é digno de respeito, ele é digno de adoração, ele é digno de louvor, porque ele não é um rei qualquer. Se nós fôssemos imaginar, né, um rei, nós deveríamos ao menos ter reverência, respeito, talvez fazer um sinal com a cabeça e etc. Um rei humano, ele exigiria de nós, né, um chefe de Estado, que assim seja, exigiria de nós um comportamento, né, um sheik, exigiria de nós uma postura física. Mas aqui no Salmo a gente não está falando de qualquer rei, a gente está falando do Senhor, né, do Altíssimo, do Senhor dos Exércitos. Então, este rei que reina, ele está vestido de majestade, ele está vestido de esplendor, ele está vestido de honra, né? Ele é o Senhor Deus, o Rei e Criador dos céus e da terra, de todo o universo, o nosso Criador. E ele está vestido de majestade, e esta majestade, além disso, traz aqui no versículo 1 uma outra coisa, ele está armado de poder. Então, todo poder pertence ao Senhor. E se a gente ler esse versículo muito rapidamente, a gente não para pensar o que isso realmente significa. O Senhor Deus, ele tem todo o poder. Ele não tem um poder limitado, ele não tem um poder que depende de circunstâncias, mas ele tem todo o poder. E esse versículo 1 vai dizer que ele está vestido de majestade e ele está armado de poder. Um poder cujo braço não pode ser vencido, né? O seu braço vence todas as coisas. A mão do Senhor é poderosa. A palavra que sai da boca deste rei não pode ser de nenhuma maneira, vamos dizer assim, negada, né? Ninguém pode contradizer o que este rei diz. Esta é a palavra do Senhor, que está armado de poder. E por isso, o mundo está firme, não vai se abalar, né? Só se abala se o Senhor quiser, né? Está firme, está firmado, está garantido que o Senhor, vamos dizer assim, controla e firmou o mundo. Se ele firmou o mundo, ele não vai vacilar, né? A menos que o Senhor queira. E o versículo 2 vai dizer que o trono do Senhor está firme desde a antiguidade. E eu acho que é legal nós fazermos um destaque aqui. Quando nós pensamos no cristianismo, na fé do nosso Deus, quando a gente lê sobre a história, nós vemos que por vários momentos, em várias circunstâncias, a fé pareceu se abalar.
Parecia que as coisas iam ser postas a perder, né? Quando a gente lê sobre a história, os cristãos sendo queimados, os cristãos sendo usados como espetáculos nas arenas, os livros sendo queimados, a gente podia pensar, ou aquelas pessoas daquela época podiam pensar que era o fim. Mas, quando a gente olha para a história, nós vemos que o Senhor sempre levantou um remanescente fiel e que todas as vezes que o cristianismo passou por situações em que parecia que ele ia ser esmagado, o Senhor sempre trouxe um livramento, sempre trouxe um recomeço, sempre buscou por corações fiéis que se levantassem para fazer aquilo que era a vontade dele. Então, quando a gente lê aqui, o seu trono está firme desde a antiguidade, isso nos mostra que Deus, ele protege o seu povo através dos séculos. E que ainda que muitas vezes o povo de Deus tenha perdido batalhas, a vitória dele já estava garantida nos céus, junto do Senhor, do Rei, cujo reino não se abala, como nós estamos lendo até agora. E, para finalizar esse versículo 2, Deus existe desde a eternidade. Quem criou Deus? Deus não é uma criatura. Deus não foi criado. Ele não tem começo, né? Ele não teve começo e não terá fim. Ele é desde sempre. Ele é o eu sou. Ele é aquele que é. Agora, continuando do versículo 3 para frente, o salmista vai colocar aqui uma situação. As águas se levantaram. Olha só o que está dizendo aqui no versículo 3. E quando fala aqui de as águas se levantaram, pode estar falando de águas mesmo, né? Pode estar falando de uma situação de águas mesmo, H2O. Pode estar falando de rios, pode estar falando de situações difíceis e, por que não? Poderia também estar se referindo às águas que seriam os três grandes impérios da época, né? Que eram formados sobre rios, né, como o Egito, a Assíria, a Babilônia. Poderia estar falando também sobre essas nações. Mas aqui nós não sabemos, porque o texto não é claro. Então, acompanhe a leitura comigo a partir do versículo 3. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Para aqui, por favor, e depois nós vamos ler o último versículo. Então, no versículo 3, o salmista vai dizer que as águas se levantaram, ou seja, uma situação, vamos tomar essa situação como se fosse a água mesmo. A água, a natureza, aquilo que é incontrolável, aquilo que, no caso de águas se levantaram, quem é que pode deter as águas que se levantam, né? Se fosse uma situação de água se levantando, como um tsunami, por exemplo, quem pode deter a fúria das águas? Ninguém pode deter a fúria das águas, não é mesmo? Então aqui ele está dizendo, as águas se levantaram e trouxe, né, junto com elas a sua voz, o seu bramido, porque as águas, a violência da natureza, a sua força incontida traz um barulho. Assim como se nós fôssemos aplicar isso para um contexto como nós vimos lá das nações. As nações se levantando, eles vêm com o seu bramido, vêm com a sua força. Quando o inimigo se levanta, ele vem fazendo barulho para causar o quê? Causar aquela sensação de nós temos o poder, nós temos o controle, você deveria retroceder, né? Você não tem força, nós somos mais fortes. Então, aqui ele vai dizer, as águas se levantaram, levantaram a sua voz e levantaram o seu bramido. Ou seja, parece algo assustador. Mas, no versículo 4, o salmista vai dizer que acima, né? Mais poderoso do que o estrondo das águas, mais forte do que os inimigos, mais forte do que a ameaça, mais forte do que aquilo que nós não podemos conter, né? Aquilo que nós não podemos conter, que é muito mais forte do que nós. Mais poderoso do que as ondas do mar é o Senhor nas alturas. Então o salmista está exaltando o Senhor Deus, que é vestido de majestade e poder, como nós vimos no versículo 1, como aquele que tem realmente poder sobre o incontrolável. O que o homem não controla, Deus controla. Ele é Deus, ele reina, ele é o Todo-Poderoso. E por fim, o salmista vai dizer, os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis, no versículo 5. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Então, vamos meditar nesse último versículo. Então, aqui no final deste versículo, o salmista vai falar sobre a casa do Senhor.
E fala que na casa do Senhor algo é o ornamento, algo é aquilo que enfeita, é aquilo que convém, né? Na casa do Senhor convém a santidade. Na casa do Senhor é um bom ornamento a santidade. E o que é santidade? Ser santo, andar em santidade, é andar separado para o Senhor. Aquilo que é santo é aquilo que é separado para o Senhor. Então, se por acaso eu quero santificar a minha casa, eu oro pela minha casa, eu consagro ela ao Senhor, eu vou orar ao Senhor a respeito de tudo que entrar na minha casa, eu vou pedir que Deus abençoe a minha casa. Isso é santificar. Se eu quero santificar o meu casamento, eu procuro ter uma vida de oração pelo meu casamento, de oração com o meu esposo, buscar fazer coisas juntamente com ele que agradam a Deus. Ter uma vida santa da mesma maneira significa eu me separar para o Senhor. Eu não falar coisas que não agradam a Deus, eu não agir de uma maneira que não agrada a Deus, eu não pensar de uma maneira que está em desacordo com a palavra de Deus. E se porventura eu pecar, eu me volto diante do Senhor em arrependimento e recomeço, porque o Senhor está sempre de braços abertos. Então não é um peso, não é uma religião, mas é um relacionamento. A santidade, que é a nossa separação das coisas que não agradam a Deus, na verdade é um ato de amor. Não é um mandamento. Se eu não me santificar, Deus não me ama. Não é assim que funciona. Se eu não fizer tudo direitinho, Deus não me ama. Para com isso. Nós fazemos as coisas em santidade, buscamos agradar o coração de Deus, não porque estejamos pagando pelo amor que Ele nos deu em troca, através da vida de Jesus Cristo na cruz, da morte de Cristo na cruz. Não é sobre isso. A santidade, na verdade, é o nosso compromisso diário de viver aqui na terra como Jesus Cristo viveria, né? Fazendo e tentando agir e pensando e falando como ele faria. Isso tem a ver com amor, isso tem a ver com santidade, não com obrigação, não com pagar para ter algo de Deus. Então, aqui está dizendo, o salmista vai terminar dizendo, na tua casa, Pai, para sempre, né, como a gente vê na revista atualizada, ou na NVI diz perpétuo, né, na tua casa perpetuamente, o que convém, o que é o ornamento é a santidade. Então, os teus mandamentos, versículo 5, os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. Então, tudo aquilo que Deus diz, Ele é o rei, Ele é o soberano, Ele é o poderoso, Ele é aquele que tem poder sobre o incontrolável, né, como o bramido das águas, mas algo não passa e que está ali na casa de Deus, que são os mandamentos que permanecem firmes e fiéis. E a nós compete a santidade. Então, esse salmo, embora ele seja muito curtinho, ele fala tantas coisas profundas. Se eu e você nós queremos agradar ao Senhor, devemos fazer isso. Prestar atenção nos mandamentos do Senhor. Buscar viver a nossa vida de maneira honesta e reta, sem fofoca, sem pensar mal das pessoas. Perguntando todo dia para o Senhor, Pai, o que nós vamos fazer hoje juntos? Ou orando a cada decisão, perguntando para o Senhor. Quando vem um sentimento ruim no nosso coração, a gente faz uma oração, a gente não guarda mágoa, a gente não guarda rancor, a gente confessa o nosso pecado, a gente pergunta para o Senhor quais são os projetos e os planos que Ele tem nas áreas da nossa vida. Esse relacionamento, né, é o que convém, né? É o ornamento correto na casa do Senhor. É a nossa santidade, a nossa santificação, a nossa separação das coisas que não agradam a Deus. E nós não estamos sozinhos nessa jornada. Não tem nada a ver com a minha força ou com a tua força para fazer o certo, né? Mas tem a ver com a nossa dependência com o Senhor. Buscar a presença dEle para que Ele nos ajude a fazer o que precisa ser feito e ter forças nele para fazer. E sabendo principalmente o seguinte, quando nós ouvirmos o barulho das águas, quando nós ouvirmos as situações difíceis se formando diante de nós, aquilo que é incontrolável, aquilo que tem mais poder do que nós, aquilo que realmente poderia nos sufocar e nos matar, falando de águas de verdade, H2O, né? Falando das ondas que poderiam nos matar, nos tirar a vida, aquilo que é mais forte que nós, não é mais forte que o nosso Deus. Então hoje, caso hoje você sinta alguma coisa do tipo assim, Rita, parece que eu estou no meio dessas ondas. Essas ondas, essas águas que se levantaram, elas quebraram sobre mim e eu estou bebendo água, quase me afogando. Me sinto sem forças e não consigo ver terra firme. Caso você esteja ouvindo esse salmo e pensando nisso, que você se recorde
do versículo 4, que fala que mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Então, o Senhor que está nas alturas estende a mão para você nesse dia. Diga para o Senhor: Pai, me tira destas águas. Senhor, me tira desse sufoco que eu estou. Senhor, eu não consigo respirar e eu não tenho forças por mim mesmo para sair do lugar de onde eu estou. Então, por favor, me ajuda, Senhor. E fale com Deus, porque Ele é poderoso. E vá viver a tua vida hoje. Tome as decisões hoje, de pensar, de falar, de agir como o Senhor fala ao teu coração que você deveria fazer. Deixe para trás a mágoa, deixe para trás a sua vingança, deixe para trás as palavras que você deveria ter dito e não disse. Para de fazer as coisas na sua força. Até aqui você lutou com as tuas forças. Hoje você pode tomar a decisão de lutar com as armas dele. Vamos tentar diferente? Eu acredito que você esteja disposto. E é isso. Esse é o Salmo de número 93, tão curtinho, mas tão profundo. E eu espero você para nós meditarmos no Salmo de número 94, que olha, tem belíssimos 23 versículos e nós vamos falar sobre ele amanhã, se o bom Deus me permitir. Deus abençoe muito você e a gente se vê.